Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho mais a fundo sobre um assunto que a gente já vem conversando principalmente lá no nosso Instagram. A gente vem conversando sobre as técnicas de aprendizagem, eu sempre posto dicas sobre as condutas que a gente deve ter com os nossos gatinhos para melhorar o bem-estar deles e também para tentar evitar que eles venham ter comportamentos indesejados ou anormais. E atualmente a gente tem conversado bastante lá sobre o não uso do borrifador para educar os nossos gatos. Então dá aquela borrifadinha, né? Usando o borrifador, que muitos comportamentalistas podem vir a indicar e que vai passando informação de um para o outro, né? E não só o borrifador, mas a ação de diversas metodologias que não são ideais, além de poder causar danos físicos e psicológicos, né? Ter consequências no bem-estar geral, tanto físico quanto psicológico dos nossos animais, mais particularmente aqui dos nossos gatos. A gente fala aqui de gatinho, né? Então, pessoal, eu resolvi fazer um conteúdo, aqui estou, para falar para vocês um pouquinho mais sobre esses tipos de metodologia de aprendizagem, né? Que tem base na psicologia científica, na psicologia experimental, que são modelos de aprendizagem baseados, né, no condicionamento operante. São técnicas que foram desenvolvidas, métodos para mensurar as respostas comportamentais dos seres, desenvolvidas por um grande psicólogo chamado Skinner, né, que foi professor de Harvard por muitos anos, há bastante anos atrás, mas que ele realizou contribuições atualíssimas, né? Nós continuamos seguindo muitos dos seus modelos experimentais, tanto para humanos quanto para os animais e para os nossos gatos, consequentemente. Então, Skinner, ele foi um behaviorista, e as técnicas dele são extremamente importantes para a psicologia atual, de uma maneira geral. Então, para quem não me conhece ainda, né? Então, meu nome é Juliana Damasceno, eu sou bióloga e eu fiz mestrado e doutorado em psicobiologia, né? Na Universidade de São Paulo, na USP, no campus de Ribeirão Preto. E lá, no programa de pós-graduação em psicobiologia, a gente estuda bastante as técnicas de psicologia, aprendizagem, percepção. Então, na minha pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, eu estudei um pouco dessas técnicas de aprendizagens, tanto antes de entrar no programa, porque a gente precisava saber dessas técnicas para a gente entrar no programa de pós-graduação, assim como dentro já do programa de pós-graduação acompanhei diversas pesquisas de laboratórios que utilizam ativamente esses tipos de experimentações e também outras disciplinas durante o mestrado e o doutorado relacionadas a técnicas de aprendizagem. Então, utilizando essas técnicas, né, baseadas no condicionamento operante de Skinner, relacionadas a diversos outros tipos de linhas de pesquisa. Mas, pessoal, não se preocupem, não vamos ficar com um papo chato aqui, tá? Eu vou tentar ser rápida e não aprofundar muito no esquema. A intenção é mostrar para vocês quais são as metodologias, então, desenvolvidas por Skinner e como a gente utiliza ela na aprendizagem e no ensino dos animais e quais são as metodologias adequadas de serem utilizadas, já orientadas desde essa época por Skinner, né, filha? Que vocês estão vendo que é uma movimentação durante a gravação, né, gente? Com participações especiais. Então, vamos lá, pessoal. O condicionamento operante, a gente tem, né, o precursor de Skinner, a gente tem o Pavlov com o condicionamento clássico, onde as respostas são eliciadas, né, ou seja, a existência de um estímulo elicia uma resposta automaticamente, e o condicionamento operante de Skinner, ele vem para colocar o ser como respondente nesse ambiente. Então, são os atos, os comportamentos, né, as respostas que são emitidas pelos seres, que elas vêm promover mudanças e consequências destes comportamentos. E aí que entra a parte das metodologias de aprendizagens pra gente, né,
fazer uma modelagem desses tipos de comportamento que entra na parte de quando a gente trata o comportamento animal como um todo. Essa fase dessa parte de condicionamento entra na parte de modificação comportamental. Então, quando a gente trata o comportamento numa consultoria comportamental, por exemplo, quando eu vou atender um caso, a gente tem a parte da modificação ambiental e essa parte da aprendizagem entra na parte de modificação comportamental. Então, vamos lá. Então, nós temos o condicionamento operante do nosso brilhante Skinner, que ele é dividido em reforços e punições. Tanto reforços quanto punições, a gente tem o positivo e o negativo. Esse positivo e negativo não quer dizer que é legal ou que é ruim. É um sinal de mais ou de menos que diz adição de algo ou retirada de algo. Porque na metodologia de Skinner, eram tudo siglas para que a gente entendesse, né? Modelos, os métodos, os protocolos, eram todos compostos por siglas. Então, o mais e o menos significava positivo e negativo, mas mais relacionado exatamente com introdução ou retirada de algo. E eu já vou explicar para vocês o que são essas coisas. Então, vamos lá. Skinner, ele pregava muito, né, a psicologia, né, que segue essa linha de Skinner, ela prega que o aprendizado, ele vai ser mais consolidado e a resposta, ela vai ter uma maior probabilidade. Resposta significa comportamento. Então, o comportamento, ele vai ter maior probabilidade de vir a ser executado novamente quando ele for reforçado. Então, por exemplo, eu vou ter uma maior probabilidade de ir ao cinema novamente se quando eu fui pela primeira vez eu tive uma boa experiência, eu assisti um filme legal. Então, eu fui reforçada a voltar a ir ao cinema porque eu assisti um filme que era muito legal, eu tive uma boa experiência naquela situação, né? Fui reforçada positivamente. Então, por exemplo, nosso gato... Eu vou dar um exemplo que muitas pessoas fazem para vocês entenderem como é que vocês reforçam seus gatos sem querer. Então, quando o seu gato mia e você abre a torneira, ou quando ele se dirige, às vezes não precisa nem miar, né? Às vezes ele só se dirige à torneira e você abre. Então, você abrir a torneira reforçou o comportamento dele novamente se dirigir à torneira, porque você vai abrir ou vocalizar para você abrir a torneira, certo? O Skinner diz que sempre que a gente reforça um comportamento adicionando algo bom, o aprendizado será mais duradouro, né, e mais efetivo. E quando a gente utiliza punição, isso já lá na época de Skinner, ele já indicava que a tendência de generalização de estímulo e de déficits de aprendizagem posterior poderiam acontecer, tá? Se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver que lá desde a época de Skinner ele já dizia isso. Mas vamos voltar à explicação do que é positivo e negativo, sobre reforços e sobre punição. Então, vamos lá. Os reforços podem ser adição ou a subtração de algo. Então, um reforço positivo é quando a gente recompensa um comportamento desejado. Então, se a gente quer que o nosso gatinho sente, ou se a gente quer que o nosso gatinho desça da mesa, ou desça aqui do sofá, o que eu faço? Eu reforço um comportamento que ele executou, então eu quero que ele desça. Então eu reforço quando ele desce. Então agora aqui a Flor desceu e eu faço o carinho nela, né? Ou eu posso simplesmente oferecer um petisco ou algo que seja importante para ela. Quando eu quero que ela evite algo que é prejudicial para ela, eu vou promover situações, né? Eu vou reforçar para que elas evite essas situações. Então, o reforço negativo, ele é a retirada, ou seja, ele dá a chance da escolha para o animal se retirar daquela situação, promovendo a fuga ou a esquiva daquela situação,
né? Então, eu posso, por exemplo, promover um refúgio seguro na minha casa para que a minha gatinha Flor se abrigue de uma situação que ela não está se sentindo confortável. Então, por exemplo, suponhamos que ela tenha medo de visitas, que não é o caso, mas suponhamos que ela tenha medo de visitas. Se eu promover um refúgio seguro, que ela se sinta protegida e que nada de ruim vai acontecer para ela, que é o caso do Safe Place, que eu ensino a fazer lá no nosso IGTV, a gente promove um reforço negativo para o gatinho ter a chance de se esquivar de algo negativo, certo? E no caso da fuga, eu posso fazer com que ela, agindo um determinado comportamento, eu retire algo que esteja incomodando ela. Então, por exemplo, se eu estou usando um aspirador de pó e para que eu desligue esse barulho que é negativo para ela, ela precisa, de repente, entrar num cômodo, eu desligo, ou ela execute um outro comportamento e aí eu tiro aquele estímulo aversivo, por exemplo, tá? Então, desta maneira eu estou executando um reforço negativo, mas não é que ele é negativo porque ele é ruim, eu estou retirando algo no ambiente para que ela se sinta melhor, mais segura, mais protegida. Eu estou tirando algo desconfortável do ambiente após ela ter uma resposta comportamental, certo? Porque o reforço, né, o condicionamento operante, ele sempre vai acontecer, né, depois da resposta comportamental. Então, o animal responde e aí a gente executa a ação aqui depois, né? Ou com a recompensa, ou então, no caso do reforço negativo, a retirada, né, de algo aversivo, algo desconfortável. Já a punição, a gente também tem a positiva e a negativa. Na punição positiva, eu adiciono algo desconfortável para que o animal interrompa aquele comportamento, né? Então, diferente do reforço, que ele quer aumentar a probabilidade de um comportamento positivo, no caso da punição, eu quero diminuir um comportamento negativo. Eu quero que o animal pare de executar aquele tipo de comportamento. Então, eu adiciono algo desconfortável para ele parar de executar aquela ação. E o borrifador entra nessa situação. Então, se eu tenho a Flor subindo aqui no sofá e eu borrifo, porque o borrifador ele é um estímulo aversivo, né? Porque o barulho e a água são desconfortáveis para o gato. Então, eu puno o gato porque ele subiu no sofá. Um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. O gato sobe no sofá, normal, né? Eles precisam ficar no alto. Parênteses. Então, e se eu puno o gato porque ele subiu no sofá, ele vai se assustar com o borrifador, que é o estímulo aversivo, a punição positiva, porque eu estou adicionando algo no ambiente para que ele pare o comportamento, ela vai descer. Mas o que acontece na aprendizagem por essa condição de punição? Automaticamente ela vai descer, então a resposta é rápida. Mas o custo que tem essa adição dessa punição é que é o problema e eu já vou chegar para vocês. Primeiro eu vou explicar o que é a punição negativa. Então, a punição positiva, eu bato palma, eu grito com ela, né? Ou muitas vezes a pessoa chega a ser agressivo, né? Ou qualquer coisa que venha a ser desconfortável para o gato. Então, por exemplo, se eu coloco uma coisa que ele não vai gostar de sentir na pata quando eu subir aqui, eu coloco fita, aí ele vai subir aqui e vai falar, não quero subir aqui, né? Então, eu estou adicionando uma punição, estou adicionando algo desconfortável no ambiente para reduzir a resposta comportamental. A punição negativa é quando eu retiro algo prazeroso. É o determinado castigo que a gente dá para criança. Então, exemplo do gato. Teu gato tá lá de madrugada miando, não te deixa dormir. Você vai lá e faz o quê? Põe o gato para fora do quarto e fecha a porta. Você vai lá e retira algo prazeroso para ele, retira o conforto, né? E aí é o castigo que a gente dá. Muitas vezes a gente faz isso com criança, né? A gente deve ter, todo mundo que tá me ouvindo aí deve ter recebido isso alguma hora na infância, né? E aí, quais foram? E aí, quais foram as experiências que vocês têm de castigo? Castigo funcionou? O
que Skinner nos diz é que ambas as punições, elas têm reflexos na aprendizagem. Que o custo de ensinar com punição, ele vai além, porque ele pode levar ao ser, né, ao indivíduo, dependendo, né, do que esse indivíduo carrega aqui nas experiências prévias, até uma generalização, aumento da resposta ou utilização de outros comportamentos negativos. Então, eu vou dar um exemplo claro. Será que retirar o gato do quarto porque ele está miando vai fazer com que ele reduza? Ele vai raspar a porta do quarto. A hora que você abrir a porta do quarto, ele pode reagir agressivamente com você. E a mesma coisa do caso da adição da punição, né? Muitos gatos vão reagir com medo, mas muitos animais, frente ao medo, agem agressivamente. Então, a gente pode, na verdade, complicar ainda mais a situação, agravar a questão comportamental que você esteja querendo educar. Então, por exemplo, se é um conflito entre animais, o redirecionamento da agressividade pode passar a ser para você do que só para os indivíduos, ou o indivíduo que recebeu a certa punição pode se sentir mais recluso, pode desenvolver outros tipos de comportamentos anormais, como eliminação em local inadequado, outros comportamentos obsessivos compulsivos e outras patologias derivadas do estresse. Vou colocar aqui para vocês 2 artigos científicos. Esse primeiro artigo científico aqui é de 2018, da Journal of Feline Medicine and Surgery, uma ótima, excelente revista científica, e neste artigo eles trazem algumas ferramentas para que solucionemos comportamentos anormais em gatos, problemas comportamentais em gatos. E eles trazem aqui este quadro maravilhoso, explicando os tipos de modulação comportamental e as técnicas que podem ser utilizadas. E olha só essa notinha do rodapé aqui, ó, dizendo que a ciência vem comprovando que os reforços positivos são os que possuem melhores resultados na utilização das técnicas para modificação comportamental. E aí a gente tem este outro artigo aqui que fala sobre complicações do estresse na vida dos nossos felinos. E olha só o que este parágrafo aqui traz pra gente, que uma das principais causas de consequências do estresse podem ser oriundas da punição, da relação dos tutores com os gatos relacionadas a punições. Então, pessoal, por isso eu digo e repito que não utilize nada de punição com seus gatos. Procure um profissional comportamentalista felino que seja positivista, ou seja, vai utilizar as técnicas de condicionamento operante de reforços, né? Tanto positivo quanto negativo, dando possibilidades para incentivar comportamentos desejáveis, normais, que promovem bem-estar para os gatos, e também possibilidades deles se esquivarem e fugirem de estímulos aversivos nos seus ambientes. Olha só que bacana, né? Então eu fiz esse vídeo, ficou um pouco longo, mas com o intuito de passar, assim, ainda não entrei em detalhes de outras técnicas, nem do condicionamento clássico, nem de modelagem, nem de extinção, porque aí fica muita psicologia, mas eu queria passar uma base geral aqui para vocês do que a gente vem conversando, do que é o ideal pra gente ter um ambiente, uma relação harmonizada com os nossos gatos, levando sempre bem-estar e estimulando que eles tenham uma vida física e psicologicamente saudável. Espero que vocês tenham gostado, deem seu like, façam seus comentários, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho aqui para saber quando a gente postar novos conteúdos e a gente se vê. Um beijo!